Olá, eu sou o professor Luan Santos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo da série Explicando Meu Mapa, que dessa vez tem como convidado especial o professor José Antônio Bezerra. Além de ser professor de Química e de Biologia da Rede Estadual aqui de Pernambuco, ele é doutorando em Educação Matemática e Tecnológica aqui na UFPE pela Unimatec, mestre em Ensino das Ciências Ambientais, também pela UFPE, e tem formação inicial em Biologia. É pesquisador do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Aprendizagem Significativa e membro do Grupo de Estudos em Novas Tecnologias em Educação, ambos votados também pela Universidade Federal de Pernambuco. O tema que ele traz é sobre o Aedes aegypti, um tema um pouco esquecido devido aos problemas da Covid-19, mas é um tema que também se faz muito importante e é preciso que a gente sempre relembre dele. Então, mais do que um mapa, eu vejo que é uma verdadeira aula que o Antônio traz e espero que, assim como eu, você também possa gostar. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou José Antônio, sou professor de Biologia e Química da Rede Pública Estadual de Pernambuco e eu fui convidado hoje pelo professor Luan Santos a explicar o meu mapa. Bem, estamos vivendo um momento de pandemia e as nossas atenções estão voltadas para o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus causador da Covid-19. Entretanto, temos algumas outras doenças virais que continuam tendo alta incidência em nosso continente, em nosso país, e que há décadas vem preocupando as autoridades de saúde. São as arboviroses, as doenças transmitidas por artrópodes, em especial por mosquitos. Temos como uma doença principal a dengue, mas também temos algumas primas dela, como a chikungunya, a zika e a febre amarela. Ambas são causados por vírus que são transmitidos por um mosquito chamado Aedes ou Aedes aegypti. E esse é o tema do meu mapa de hoje, que eu apresento às minhas turmas do segundo ano do ensino médio quando eu estou falando de viroses. Bom, a minha pergunta focal é: quem é o Aedes aegypti? Eu começo com o conceito do próprio mosquito em si, a figura do mosquito, que tem morfologicamente falando algumas características bem particulares, como a presença de manchas esbranquiçadas em seus apêndices. O Aedes aegypti ele pertence à família Culicidae e à ordem Diptera. Como na sistemática biológica, um indivíduo que pertence a uma família automaticamente vai pertencer, por consequência, à ordem, então a família Culicidae ela pertence à ordem Diptera. Biologicamente, a ordem Diptera é aquela que vai contemplar os mosquitos e as moscas. Além disso, a família Culicidae ela apresenta algumas outras espécies que eu posso chamar de primos do Aedes aegypti. São elas o Culex, também conhecido por nós como muriçoca, e o Anopheles, conhecidos por nós como mosquito prego. Eles transmitem doenças, mas não é o foco do nosso mapa de agora, tá? A ordem Diptera, ela pertence a um grupo maior dentro do reino animal, que inclusive é o maior grupo do reino animal, que é o grupo dos artrópodes, certo? Mais adiante, a gente vê que o Aedes aegypti, ele é originário do Egito. Perceberam como o nome científico dele denuncia de onde ele veio? Exatamente. Egipte está relacionado ao país de origem dele, que foi o Egito. Mas como ele chegou às Américas? Bom, a gente, por alguns estudos, chega à conclusão de que, desde a época das grandes navegações de exploração europeia, um mosquito que estava lá na África, ele pulou para a Europa e chegou aqui por esses navios de explorações europeus, além dos navios negreiros que vinham lotados não só de mosquitos, mas também de outros agentes causadores de doença que, ao chegar na América, difundiram diversas doenças entre as populações daqui. Continuando, nas Américas, o Aedes aegypti é o principal vetor dessas 4 doenças que eu já citei anteriormente: a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. Essas doenças, por serem transmitidas todas por mosquitos, que são artrópodes, elas também são conhecidas como arboviroses. E aí, para a gente linkar bem,
As arboviroses são viroses transmitidas por artrópodes. Se tratando da biologia desse bicho, a gente vai perceber que no ciclo de vida do Aedes aegypti eu tenho 4 estágios distintos. São eles: o de ovo, larva, pulpa e a fase adulta. Bom, na fase de ovo, eu destaco uma característica desses ovos do Aedes aegypti, que eles são extremamente resistentes à seca, à falta de água, podendo ficar, inclusive, mais de 1 ano ali, inerte, só esperando o momento que ele possa eclodir. Além disso, pessoal, da fase de ovo, a gente tem a fase de larva e de pulpa. O Aedes aegypti, ele tem 4 estágios larvais, que a gente chama de insta. O primeiro insta, que a larva acabou de eclodir do ovo, e conforme ela vai se alimentando e se desenvolvendo, eu vou avançando nesses instas larvais. As larvas também apresentam uma característica bastante interessante. Elas possuem fotofobia. O que é fotofobia? É justamente isso, é a aversão à luz. Então, se eu encontro larvas de mosquito no meu quintal, ou em alguma região que eu estiver e que eu perceba a presença deles, se eu colocar uma lanterna próximo, ou se eu colocar o conteúdo que eu achei ao sol e as larvas ficarem muito agitadas, esse é um indício muito forte de que esses estágios larvais aí sejam do Aedes aegypti, o que não acontece, por exemplo, com outros mosquitos. Então, fotofobia é bem marcante das larvas. Além disso, tanto as larvas quanto as pulpas, elas se desenvolvem em água parada. Antigamente se dizia que era apenas em água limpa e parada, mas hoje a gente já sabe que não. A água pode até estar suja e eu vou ter a presença de larvas de Aedes aegypti ali, caso as condições ambientais que ele possa se desenvolver, em que ele encontra sejam essas. Uma outra coisa, pessoal, agora falando da fase adulta, tanto o macho quanto a fêmea, eles se alimentam de compostos açucarados presentes principalmente em plantas, seivas, açúcares das frutas. Mas a fêmea, especificamente, quando ela está grávida, quando ela foi fecundada pelo macho, e ela precisa alimentar os seus ovos, ela vai preferir se alimentar de sangue de vertebrados, de vários vertebrados, aves, mamíferos, mas ela tem uma predileção pelo sangue humano. Uma outra característica, pessoal, que eu queria destacar aqui, como esse conceito maior, é que esses estágios, eles completam o que a gente chama de metamorfose do Aedes aegypti. E a metamorfose, ela acontece geralmente em 7 dias, ou seja, em 1 semana. Mas, se a temperatura estiver bem altinha, esse processo pode diminuir e se completar em até 5 dias. A gente está numa região tropical, então altas temperaturas elas favorecem a aceleração do ciclo de vida do Aedes aegypti. Continuando aqui, a fêmea ela tem algumas características que faz a gente diferenciá-la de outros mosquitos. Ela tem uma postura em vários criadouros, ela não vai colocar os seus ovos num local só, ela escolhe e bota 10 aqui, 20 ali, 15 ali, porque assim aumentam-se as chances de sucesso reprodutivo e que seus filhotes cheguem à fase adulta, do que colocar os ovos todos num lugar só e, por exemplo, ser alvo de predadores, e ali acaba a história genética daquele bicho. Elas também possuem um voo baixo e silencioso, ao contrário de alguns primos que tem um zumbido no ouvido, que fica um zumbido lá, o voo dele. Ela prefere forragear no início ou no fim do dia, nas primeiras horas da manhã ou nas horas finais da tarde. É uma coisa bem legal da gente saber. Isso não impede, pessoal, por exemplo, que ela forrageie de meio-dia. No meio-dia tem locais que são sombreados, então ela pode forragear nesse momento e espaço de sombra. Além disso, ela tem uma picada silenciosa. O que eu tô falando de picada silenciosa? É porque é uma picada que não vai doer, porque a saliva da fêmea do Aedes aegypti, ela é anestésica, consequentemente não vai causar dor. E ela também é anticoagulante, impede que o sangue ele coagule na hora que ela estiver retirando ele da nossa pele. Além disso, as fêmeas elas têm um tempo aproximado de vida de até 50 dias. Enquanto ela estiver pondo ovos, ela está vivendo ali. Vivendo. O macho que morre um pouco antes. Muitos machos morrem após a cópula, inclusive. Mas a fêmea tem esse período mais distante ou mais longo de vida. Pessoal,
Aqui a água parada ela deve ser eliminada pelos cidadãos, obviamente, que estão envolvidos em programas de combate, inclusive programas educativos, que incentivam os nossos estudantes a eliminarem os focos do Aedes aegypti e assim diminuírem as incidências das arboviroses que a gente comentou anteriormente na sua comunidade, ok? Além disso, uma outra estratégia de combate é a presença de peixes, né? Criar peixes em regiões, em locais, em ambientes onde a gente percebe água parada e não tem como eliminá-la. Então, algumas pessoas criam peixinhos ali e esses peixes vão se alimentar das larvas, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da abordagem de hoje. Eu expliquei o mapa, fazendo conhecer quem é o Aedes aegypti, e até a próxima, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você achou interessante o tema discutido e quer saber mais, na descrição de cada um deles, da série Explicando Meu Mapa, sempre deixamos as informações básicas do convidado ou da convidada, assim como alguns Instagrams que oferecem informações sobre mapas conceituais, tais como softwares e cursos gratuitos. Além disso, deixamos o link de cada vídeo que já foram lançados por aqui. Então não perde tempo, velho. Articule-se o máximo possível e descubra a potencialidade da ferramenta você também. Até o próximo. Luan Santos E é isso. Roda a vinheta e